Segurança nutricional e alimentar significa garantir a todos alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente. E essa é uma das discussões do Compex 2018. E nós, do Conexões, estamos aqui na 15ª edição do Compex, fora dos nossos estúdios, para tratar de várias temáticas como essa. E para falar sobre esse assunto, hoje nós vamos conversar com a professora aposentada da UFG, Estela Mares Mônego. Olá, professora, obrigada pela sua presença. Boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço. Também contamos com a presença do professor Gabriel Medina, que é da Escola de Agronomia da UFG. Olá, professora, obrigada pela presença. Boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Para começar, queria falar a respeito de segurança alimentar ou insegurança alimentar. O que são esses conceitos e qual que é a importância de discutir esses conceitos não só na academia, mas na nossa sociedade? Queria começar com a professora Estela Mares. Na verdade, quando se fala em segurança, que é alimentar e nutricional, a gente está falando num processo que começa desde que o alimento é plantado até a hora que ele chega na nossa mesa, passando por todo um caminho, e chegando na nossa mesa, ele passa por outro processo, que é a minha escolha do que comer, quanto comer, e o que eu vou, inclusive, botar no lixo. E é todo esse caminho, e aí, a partir desse caminho do que vai para o lixo, do que eu não uso, e daquilo que eu realmente ingeri, e qual é a resposta que isso vai ter dentro do meu organismo. E aí entra uma outra questão que vale a pena a gente falar. Quando a gente fala em insegurança alimentar, a gente está falando em qualquer situação onde essa segurança não aconteceu, para mais ou para menos. Portanto, a insegurança alimentar ela acontece sempre que o indivíduo está com baixo peso, por estar se alimentando mal, ou está com excesso de peso, que também é insegurança alimentar. Professor Gabriel? E parte desse excesso de peso talvez seja culpa das ciências agrárias, né? Porque quando a gente fala em segurança alimentar, a primeira etapa, o primeiro elemento da segurança alimentar é a produção de alimentos, né? E a gente tem discutido nas ciências agrárias que a gente tem 3 desafios a vencer. Um é a produção em maior escala, porque a população está crescendo e a demanda, o cardápio está ficando mais sofisticado também, dessa população que cresce, né? Então, o desafio de produzir mais. Mas, além de produzir mais, a gente tem o desafio de produzir de forma mais sustentável, que é o desafio que a gente está enfrentando hoje no Brasil e no mundo. E, mais recentemente, a ideia de produzir e garantir que essa produção contribua para a redução das desigualdades também, e não gere problemas de saúde, para além disso, né? Quando a gente fala de insegurança alimentar, dados recentes apontam que a pobreza tem aumentado, pobreza extrema tem aumentado, e isso tem gerado insegurança alimentar em grande parte, em parte da população brasileira. Como é que a gente pode falar desses números, professora? Bom, o que temos hoje, do ponto de vista de estudos de âmbito nacional, hoje é muito mais representativo o excesso de peso e a obesidade do que a magreza. Aquele patamar onde os brasileiros sofriam de desnutrição, ele é passado, ele não existe. Mesmo que, do ponto de vista social, tenha havido um recrudescimento dessa questão da redução da renda. Hoje, o nosso problema de saúde pública de maior intensidade é o excesso de peso. E o que nos remete a uma maior vergonha, a fome, mesmo que ela seja numa escala muito menor. E, em parte, a pobreza brasileira, em grande parte, está no campo, não é? E a insegurança alimentar por falta de acesso ao alimento está também no campo. Então, a gente tem no Brasil grandes bolsões de pobreza, onde existem muitos agricultores, mas que não conseguem produzir. Então, um dos maiores desafios do país é viabilizar a produção de alimentos pelas pessoas que estão no campo. São 4,3 milhões de agricultores familiares no país, e metade desses agricultores é pobre, tá? Parte importante deles morando no Nordeste. Então, como que a gente reverte essa situação de pobreza no Brasil sem passar pelo campo e sem passar pelo processo de emancipação da agricultura familiar, né? Não tem saída se não resolver o problema do desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil também. Bom, queria abrir para perguntas nesse momento. Então, por enquanto, nossa plateia ainda não tem perguntas. Vou falar, então, da questão que a senhora destacou, que hoje o sobrepeso é um problema maior. O que motiva esse sobrepeso no país? É o consumo errado de alimentos? O que a gente poderia destacar como principal motivação?
São as escolhas alimentares. Na verdade, não existe nenhuma equação muito diferente do seguinte: há uma redução da atividade física da população associada a uma escolha alimentar que vai longe do campo, que o professor Gabriel fala. Hoje, cada vez menos as pessoas comem a chamada comida de verdade, que é aquilo que eu olho no prato e eu sei o que eu estou comendo, e cada vez mais as escolhas se dão nos chamados alimentos ultraprocessados, que são alimentos que estão prontos na caixa, prontos na embalagem, prontos para o consumo no restaurante, não se come mais em casa. A habilidade culinária está indo embora. O comer a comida de verdade, que é saudável, está indo embora. E isso é tão real que eu vou citar um dado para vocês. A gente trabalha com comunidades quilombolas, que são comunidades extremamente pobres, como falou o professor Gabriel. E o que a gente viu lá num estudo que a gente fez há cerca de 3 anos atrás? Lá tem uma insegurança alimentar moderada e grave. O que significa insegurança alimentar moderada e grave? As pessoas acordam todos os dias sem saber se ao final do mês elas ainda vão ter o que comer. Elas sabem, o alimento é muito restrito, e quando a gente pesa esses indivíduos adultos e crianças, o que acontece? Eles estão com sobrepeso e obesidade. Porque às vezes escolhem um alimento que é mais barato, mas mais processado. Na verdade é um paradoxo que acontece porque se faz escolhas do alimento que mate a fome. Não necessariamente daquele que traria, digamos, mais saúde, né? A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco para continuar discutindo segurança alimentar. Você pode assistir ao Conexões pelo canal 15 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15.1 da Gigabyte HD TV. Além disso, também dá para assistir ao programa pelo Facebook ou pelo YouTube. Eu te espero daqui a pouquinho. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está na cobertura do Conexões 2018. Nós estamos aqui direto do Centro de Eventos para falar sobre segurança alimentar. E hoje nós contamos com a presença da professora Estela Mares Mônego, que é professora aposentada da UFG, e também com o professor Gabriel Medina, que é da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. E agora sim a gente tem uma pergunta da plateia. O Rafael vai fazer uma pergunta. Saber se os alimentos transgênicos e os agrotóxicos podem trazer um risco à saúde, enfim. Vou começar com o professor Gabriel dessa vez. Existe uma discussão de muito tempo. Existe em relação à transgenia o famoso princípio da precaução, que é o princípio que a gente deveria adotar toda vez que a gente não tem certeza em relação à segurança daquele alimento, né? E o Brasil tem sido, de certa forma, pouco rígido, né, no controle dos transgênicos no Brasil, né? Tem uma discussão até de tirar o selo de transgênico do produto final que você encontra no supermercado, né? Isso é uma perda importante para a garantia do consumidor. Em relação aos agrotóxicos, é outro problema que o Brasil enfrenta, né? O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxico e compromete definitivamente a saúde do consumidor, né? O esforço que a gente está fazendo é de preparar melhor os produtores para obedecer à carência de uso do produto, para que o impacto na saúde do consumidor seja o menor possível, né? Se o agrotóxico é usado da maneira como está especificado na bula, os riscos são reduzidos significativamente. Professora Estela Mares. Eu acho que é preciso que a gente tenha bastante clareza que produzir alimentos é algo que é desafiador pelo volume de pessoas, né, que tem na população brasileira. Essa produção ela passa por enormes desafios. Isso é uma questão. Por outro lado, a gente tem os grandes conglomerados, né, forçando, digamos assim, que a produção de alimentos se dê a partir do uso de veneno, né, de agrotóxico. Qual é o prejuízo que isso tem? E aí, voltando para a minha área, que é a área que eu navego melhor, que é a da saúde, quais os prejuízos? Um pouco ainda não se tem um panorama muito claro, que é o dos transgênicos. A gente sabe que é possível que muita coisa
do ponto de vista da saúde ou da doença, aconteça a partir dos transgênicos, mas isso não é claro. Já com relação aos agrotóxicos, sim, se sabe todos os prejuízos que eles trazem. E, por isso, a nossa tentativa de sempre colocar a questão da comida de verdade. Comida de verdade é aquela que eu sei o que eu estou comendo, que eu tenho que tentar saber qual é a procedência dela, da onde ela vem, onde ela foi produzida, que água foi utilizada. Quanto mais eu conhecer a origem daquilo que eu estou comendo, melhor é. E eu só consigo isso a partir do alimento que eu sei o que ele é. Do alimento que está na caixa ou no pacote, eu não sei. Bom, professor Gabriel, e qual é a importância da pesquisa e da universidade para discutir todas essas temáticas envolvendo segurança e insegurança alimentar? A gente tem um desafio muito grande no Brasil, porque o Brasil virou o celeiro do mundo em relação à produção de alimentos, né? Então, como é que a gente consegue suprir essa demanda mundial sem destruir o próprio país? E aí, objetivamente dizendo, tem um desafio claro para o agronegócio brasileiro, que é o seguinte: tradicionalmente, a competitividade do agronegócio brasileiro tem se dado pela expansão para novas fronteiras agrícolas, né? Com impactos significativos de desmatamento, de deslocamento de populações indígenas e etc. Este modelo de competitividade pela expansão para novas fronteiras agrícolas não nos vai levar muito longe, né? Não vai nos levar muito longe. A gente precisa reverter isso, tá? O agronegócio brasileiro precisa ser cada vez mais brasileiro de fato, né? Se a gente pegar um resultado também de pesquisa da UFG, mostra que da cadeia produtiva da soja produzida no Brasil, somente 12% são feitos com capital nacional. Todo o restante é de capital internacional. Então, a gente pode falar o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, mas o agro não é brasileiro, do jeito que ele está sendo feito hoje. A gente ganha pouco dinheiro com isso, né? A gente precisa investir no melhor posicionamento dos grupos nacionais ao longo da cadeia produtiva do agronegócio para que o país se beneficie mais da produção que é feita aqui hoje, né? Então, precisa repensar o modelo, tá? No modelo que a gente tem hoje, a gente tem impactos ambientais enormes, a gente tem impactos em relação à segurança alimentar, à desigualdade, que é tema do evento, e a gente precisa construir um novo modelo e é a função da universidade abrir esse diálogo. Professora Estela Mares. Na saúde é um enorme elenco de pesquisas que já foram feitas. A gente hoje já sabe que houve uma inversão do ponto de vista de Estado Nacional. A desnutrição ela deixou de ter uma grande representatividade e hoje essa inversão se dá com um aumento, que é um aumento contínuo de sobrepeso e obesidade. As projeções mostram que nós vamos ter mais indivíduos obesos num período de tempo menor do que nos Estados Unidos, que tem hoje em torno de 70% da população obesa. A gente vai chegar lá numa velocidade maior. Do ponto de vista de consumo de alimentos, o que se observa? Há um abandono dos alimentos tradicionais, dos alimentos regionais, daquilo que é do cerrado, em busca daquilo que é globalizado. Há uma massificação do comportamento alimentar, fazendo com que todo mundo coma a mesma coisa, mesmo que isso não traga, do ponto de vista da saúde, quase nada. E quando a gente olha qualitativamente o que se come, a gente vê, por exemplo, nos inquéritos de consumo alimentar, que também são muitos, gente. Tem muita coisa sendo feita nesse sentido. A gente vê que há uma redução, uma diminuição, melhor dizendo, do consumo de arroz e feijão, que é o nosso básico, e um aumento expressivo de doces e refrigerantes. E aí, quando a gente chega nas frutas, verduras e legumes, a gente pensa, bom, aí está a nossa praia. O que a gente observa é que, ao longo de 30, 40 anos, esse consumo se mantém absolutamente estável. Em torno de 30% da população come, o resto não come. Pelo menos não no patamar que se deveria consumir por dia. E isso, a resposta é o que eu comecei falando. A resposta é o tipo, o que acontece do ponto de vista de Estado Nacional com as pessoas. Que a gente vê em volta de vocês podem olhar. Cada vez as pessoas têm um peso maior. Crianças, adultos e idosos.
A gente tem que ir para mais um intervalo e agora eu peço para você cooperar com a gente, mandar a sua sugestão de pauta também. É só fazer isso no nosso e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo nosso WhatsApp 991811406. No próximo bloco a gente encerra essa discussão. Estamos de volta com Conexões, esse é o último bloco e hoje a gente está discutindo segurança alimentar direto aqui do Compex 2018. E nós contamos com a presença da professora Estela Mares Mônego, que é professora aposentada da UFG, e também com o Gabriel Medina, professor da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. E a gente tem mais uma pergunta da plateia, a Adriana vai fazer uma pergunta. Boa noite. Eu queria perguntar aos professores, eu sou a Adriana, sou aluna aqui da Universidade, do curso de Matemática, sou professora. Eu gostaria de perguntar aos professores se incluir no currículo escolar a educação alimentar, se isso seria interessante para essa produção de alunos que estão comendo skinny, Coca-Cola e está gerando essa insegurança alimentar que nós estamos discutindo hoje. Professora Estela Mares. Do ponto de vista escolar, é importante a gente colocar que tem dois patamares, a escola pública e a privada. A escola pública já tem hoje um programa chamado Programa Nacional de Alimentação Escolar, que as pessoas conhecem mais como merenda escolar. E o PNAE, um dos eixos dele é a educação alimentar e nutricional com as crianças na escola, com a intenção de que a alimentação escolar não seja um mero recorte dentro do cotidiano dele na escola, e sim que perpasse todas as matérias, que a receita que vai ter hoje na alimentação escolar esteja na matemática, esteja na leitura, que a mandioca que vai produzir, enfim, alguma coisa lá na cozinha, que ela seja vista como a lenda, que é uma lenda que tem aqui em Goiás, enfim, que ela perpasse todas as matérias. Isso já é previsto. Nem sempre isso é feito, mas isso é previsto. Professor Gabriel. E dizer que esse foi talvez uma das principais contribuições recentes da política agrícola brasileira, né? E talvez explica de fato a nossa parceria entre a FANUT e a Escola de Agronomia da Universidade. Porque o programa, além de garantir a melhoria da merenda do estudante que atua numa escola pública, ele ofereceu um mercado excepcional para os agricultores que produzem esse alimento, né? Então, a merenda escolar nas escolas públicas brasileiras melhorou muito, porque esse alimento agora é regional, ele sai daquela região, é um alimento de melhor qualidade e de bandeja, ele ajuda o desenvolvimento da agricultura naquele município. Então, a gente sempre fica pensando, o Brasil não tem nada de interessante acontecendo. Eu acho que essa, sim, esse é um bom exemplo de política que deu certo, que foi desenvolvida aqui e que está ajudando os dois lados, tanto o estudante quanto o agricultor, que ganhou um mercado excepcional para o seu produto, em geral de melhor qualidade do que o produto comprado processado, né? E a gente tem mais uma pergunta de fora. A professora Gisele Ottoni, professora da Universidade Federal de Goiás, enviou para a gente pelo Facebook. Ela pergunta se é possível se alimentar bem sem gastar muito dinheiro. Professora Estela Mares. Acho que a questão ela é um pouco mais ampla que isso. Na verdade, a alimentação saudável ela não é necessariamente cara. Isso é um mito, que eu acho que é preciso a gente tirar agora. Se alimentar de uma forma que se produza mais saúde do que doença, implica em vários elementos. Implica em eu produzir em casa, em eu fazer uma refeição com toda a família, em eu escolher alimentos que são da minha região, que são daquela época da safra. É um conjunto de elementos que vai fazendo com que o alimento fique mais caro do ponto de vista do seu conjunto. Evidentemente que é muito mais barato eu fazer uma refeição para 4, 5 pessoas na minha casa do que eu telefonar e pedir uma pizza. E seguramente a minha família vai estar muito mais bem alimentada. Então, assim, eu acho que vai além do preço.
Mas vamos desmistificar isso, tá? A alimentação saudável não é cara. Tá? Professor Gabriel? O mundo passou por um processo de barateamento dos alimentos, né? Isso permitiu a urbanização de muitos países e permitiu o crescimento industrial desses países, graças a um alimento que é produzido hoje de forma muito mais barata do que ele foi produzido um dia. Mas isso criou para o produtor alguns problemas. Isso força o produtor a operar com uma margem de ganho muito pequena e cada vez operar numa escala muito maior. E gera, a gente vê aqui no Brasil todos os impactos que isso gera, né? Então, se eu pudesse dar um conselho paguem um pouquinho melhor pelo alimento que vocês estão consumindo e ajude também o desenvolvimento da agricultura, né? E os alimentos orgânicos, por exemplo, têm a fama de serem mais caros, embora nem sempre seja verdade isso, né? Mas eles são mais caros quando são, porque eles refletem o custo de produção daquele alimento de uma maneira que remunere melhor a mão de obra do agricultor que está produzindo lá, né? Então, a gente acaba, por querer comprar um alimento mais barato sempre, a gente acaba colocando o produtor rural numa situação muito difícil e na mão desses grandes conglomerados que produzem produtos processados, que aí eles conseguem um preço menor, mas onerando o produtor rural. Então, a solução não necessariamente é alimento barato, né? Talvez o alimento que remunere melhor o produtor rural seja uma das soluções para o nosso problema de insegurança alimentar. Bom, em relação à temática da palestra de hoje, que tentava equacionar a questão da segurança alimentar com a questão das desigualdades, o que é importante destacar, professora? Quando a gente fala em desigualdade, a gente tem que ampliar o leque. A desigualdade, ela é de várias naturezas. Ela é de gênero, ela é de cor, ela é de renda, ela é de inserção no mercado de trabalho e ela é também uma desigualdade que traz ou que exclui pessoas deficientes. Isso também é uma desigualdade. E tudo isso aí tem a ver com segurança alimentar e nutricional. Veja bem, quando eu pego e eu tenho em casa uma pessoa surda e que eu não coloco ela na mesa para comer, eu estou excluindo ela de um momento que é chamado de comensalidade, que é quando eu excluo o idoso, quando eu coloco que pessoas que são serviçais na minha casa, eles têm que comer lá fora enquanto eu como aqui dentro. Tudo isso aí reflete algo que tem muito a ver com essa insegurança alimentar relacionada com a desigualdade. Pensem, cada um de vocês, como que cada um pode fazer para reduzir a desigualdade para além do que a gente come, mas sim também para o como a gente come, quando, onde, com quem, porque aí sim a gente vai estar em busca sim, da chamada efetiva segurança alimentar e nutricional. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer muito a sua presença. Professora Estela Mares, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Obrigada, Camila. Obrigada também, professor Gabriel, por novamente estar com a gente. Obrigado, Camila. Obrigado a todos pela presença. Nessa época em que as pessoas estão fugindo dos debates, num país que está aí às vésperas de eleição, eu fico muito feliz de ver vocês aqui dispostos a conversar conosco, a professora disposta a conversar, um assunto tão complexo. Então, a gente dando um exemplo de que fugir do debate não é a melhor solução, vamos enfrentá-lo. O debate é difícil, mas a gente não pode fugir. Obrigado. Obrigada. Obrigada, a plateia que esteve presente também. E o Conexões de hoje está chegando ao fim e eu espero que você continue acompanhando a nossa programação na TV UFG. Também dá para ter acesso a nossas informações pelo site tvufg.org.br ou pelo Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!